Olá pessoal, mais uma mensagem da Conferência Geral de outubro de 2021. One more talk and we'll get to hear our beloved prophet. Mais um discurso, nós vamos poder ouvir o nosso querido amado profeta. Press conference on August Numa coletiva de imprensa no dia 16 de agosto de 2018, o presidente Russell Nelson disse: has impressed upon my "Recebi do Senhor uma inspiração referente ao nome que Ele revelou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. we have worked Temos a tarefa de nos colocar em harmonia with his will. com a sua vontade." 2 days later, on August 8th, 2 dias depois, em 18 de agosto, estive com o presidente Nelson em Montreal, no Canadá. our member meeting, Após nossa reunião com os membros do impressionante Palais de Congrès, o presidente Nelson respondeu a perguntas dos repórteres. Ele reconheceu que seria um desafio restabelecer o nome da igreja e corrigir uma tradição de mais de 100 anos. but he added, Mas ele acrescentou: church. o nome da igreja não é negociável. 7 weeks later, President Nelson spoke 7 semanas depois, o presidente Nelson falou na conferência geral. on my mind. Fez isso porque o Senhor revelou em minha mente a importância do nome que Ele decretou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi o próprio Salvador que disse: "Pois assim será a minha igreja chamada." Then he repeated, Ele então repetiu: name of the church "O nome da igreja não é negociável." A good question surfaced. Uma boa pergunta veio à tona: por que agora? Visto que por muitas décadas adotamos o apelido Mormon. Tabernacle O coro Tabernáculo Mormon, a série de vídeos Sou Mormon, a música da primária I Am a Mormon Boy, Sou o Menino Mormon. The doctrine of Christ is unchanging. A doutrina de Cristo é imutável e eterna. Specific and important. No entanto, estágios específicos importantes da obra do Salvador são revelados em seu devido momento. This morning, President Nelson, Nesta manhã, o presidente Nelson disse que a restauração é um processo, not an event, não um evento. and the Lord has said, O Senhor disse: things must come to pass. "Todas as coisas, porém, deverão realizar-se a seu tempo." Now is our time. Agora é o nosso momento e estamos estabelecendo o nome revelado da igreja. The identity and destiny A identidade e o destino de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias exige que sejamos chamados pelo nome dele. I was recently in Kirtland, Estive recentemente em Kirtland, Ohio, onde o profeta Joseph Smith, com apenas alguns membros da igreja, profetizou: this church "Esta igreja encherá a América do Norte e do Sul e o mundo todo." the Lord described O Senhor descreveu a obra desta dispensação as a marvel, como uma obra maravilhosa e um assombro. spoke of a covenant Ele falou de um convênio que seria cumprido nos últimos dias, all the earth. permitindo que toda a terra fosse abençoada. The words of this conference, As palavras desta conferência estão sendo interpretadas ao vivo 5 languages. para 55 idiomas. These words will be Posteriormente, essas palavras serão ouvidas e lidas em 97 idiomas, em mais de 220 países e territórios. when the Savior returns in majesty. Quando o Salvador retornar em majestade e glória, os membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estarão entre todas as nações, todos os povos, todas as raças e todas as culturas do mundo. The influence of the restored A influência da Igreja restaurada de Jesus Cristo não será sentida somente pelos membros da Igreja. because of the heavenly manifestations in our Devido às manifestações celestiais em nossos dias, devido às sagradas escrituras restauradas na terra e ao poderoso dom do Espírito Santo, seremos uma luz brilhante sobre o monte as the sun, à medida que as escuras sombras da descrença em Cristo escurecerem o mundo. although many may allow Embora muitas pessoas permitam que o mundo obscureça a fé que elas têm no Redentor, nós não seremos removidos de nosso lugar. those who are not among Os cristãos que não são membros de nossa igreja aprovarão nosso papel e nosso firme testemunho de Cristo. even those Christians Mesmo os cristãos que agora nos veem com ceticismo, nos aceitarão como amigos. in these coming days Nos dias que estão por vir, called. seremos chamados pelo nome de Cristo. Thank you for your noble efforts to advance the true Obrigado name por of seu the nobre church. empenho em levar adiante o verdadeiro nome da igreja. Na conferência, há 3 anos, o presidente Nelson nos prometeu que a rigorosa atenção que demos ao nome correto da Igreja do Salvador resultará no aumento da fé
e no acesso a uma força espiritual maior. Essa promessa tem sido cumprida para dedicados discípulos em todo o mundo. O irmão Laurie Aola, da região leste dos Estados Unidos, admite que às vezes é desconfortável dizer o nome completo da igreja. Contudo, devido ao conselho do profeta, ele o faz. Em certa ocasião, ele visitou um amigo em uma igreja de outra religião. Estas foram suas palavras. Um conhecido me perguntou: "Você é mórmon?" "Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias." "Sim", respondi. Ele começou a me fazer várias perguntas, cada uma delas começando por: "A igreja mórmon acredita em..." A cada vez, comecei minha resposta com a frase: "Na Igreja Restaurada de Jesus Cristo, acreditamos que..." Quando ele notou que eu não aceitava o título mórmon, ele me perguntou: "Ah, queima-roupa, você não é mórmon?" Então perguntei a ele se ele sabia quem era mórmon. Ele não sabia. Informei que mórmon era um profeta e que me sentia honrado por ser associado a ele. No entanto, prossegui: "Mórmon não morreu por meus pecados. Mórmon não sofreu por mim no Getsemane ou morreu por mim na cruz. Jesus Cristo é meu Deus e meu Salvador. E é pelo nome dele que quero ser conhecido." Após alguns segundos de silêncio, o conhecido exclamou: "Então você é cristão?" Você se lembra das palavras do presidente Nelson? "Prometo-lhes que se dermos o melhor de nós para restaurarmos o nome correto da Igreja do Senhor, Ele, a quem esta igreja pertence, derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias, de maneiras como jamais vimos." O Senhor sempre cumpre suas promessas. Ele abre um caminho para nós à medida que fazemos o seu trabalho. Por muitos anos tivemos a esperança de comprar o domínio dos sites churchofjesuschrist.org e churchofjesuschrist.com. Eles não estavam à venda. Próximo da época do anúncio do presidente Nelson, ambos repentinamente estavam disponíveis. Foi um milagre. O Senhor magnificou nosso empenho em alterar nomes que há muito tempo não estão ligados à igreja. Ao prosseguir com fé, o coro do Tabernáculo Mórmon passou a ser chamado de o coro do Tabernáculo da Praça do Templo. O site lds.org, que recebia mais de 21 milhões de acessos por mês, foi redirecionado para churchofjesuschrist.org. O nome da LDS Business College passou a ser Ensign College. O site mormon.org foi redirecionado para churchofjesuschrist.org. Mais de 1.000 produtos que tinham o nome Mormon ou Sudi associado a eles foram renomeados. Fiéis líderes dos santos dos últimos dias alteraram seus sites, o nome de seus podcasts e suas contas no Twitter. Adotamos um novo símbolo centralizado em Jesus Cristo. No centro do símbolo encontra-se uma representação da estátua de mármore de Thorvaldsen, o Christus. Ela retrata o Senhor ressuscitado e vivo, estendendo os braços para receber todos os que se achegarem a Ele. Simbolicamente, Jesus Cristo está de pé sobre um arco, que nos relembra o Salvador ressuscitado saindo do túmulo no terceiro dia após sua crucificação. A tipografia de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi adaptada em mais de 50 idiomas. Novos domínios de sites foram adquiridos no mundo todo. Agradecemos às muitas pessoas bondosas e amáveis que têm atendido ao nosso desejo de sermos chamados pelo nome correto. Li recentemente um artigo que citava um cardeal católico referindo-se aos membros da igreja como santos dos últimos dias. Há um mês, quando me reuni com o líder de uma igreja cristã na região leste dos Estados Unidos, sua primeira menção à igreja foi utilizando o nosso nome completo. E ele continuou a dizer mais de uma vez: a Igreja de Jesus Cristo
quando mencionava o nome da igreja. Sabíamos que acrescentar 6 palavras ao nosso nome não seria ideal para os meios de comunicação. Porém, conforme previu o presidente Nelson, a mídia responsável compreenderá e atenderá à nossa solicitação. Obrigado por terem por nós a mesma consideração demonstrada às organizações culturais, esportivas, políticas ou comunitárias ao utilizarem nosso nome de preferência. Haverá algumas pessoas que, na esperança de diminuir ou de desvalorizar a seriedade de nossa missão, continuarão a nos chamar de Mormons. Com cortesia, pedimos novamente para que a mídia seja justa e atenda ao nosso desejo de sermos chamados por nosso nome, o qual já existe há quase 200 anos. Há dezenas de milhares de santos nos últimos dias que corajosamente proclamam o nome da igreja. Ao fazermos nossa parte, outras pessoas farão o mesmo. Amo a seguinte história que aconteceu no Tahiti. Yuri Jean, de 10 anos de idade, estava decidida a seguir o conselho do presidente Nelson. Durante a aula na escola, os alunos estavam falando sobre o seu fim de semana e a Yuriura falou sobre a igreja. Sua professora, Vaite Pifal, perguntou: então você é mormon? Com firmeza, Yuriura respondeu: não, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua professora então disse: sim, você é mormon. Yuriura insistiu, dizendo: não, professora, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A professora Vaite Pifal ficou impressionada com a convicção de Yuriura e se perguntou por que ela insistia tanto em usar o nome completo de sua igreja. Ela decidiu saber mais sobre a igreja. Posteriormente, quando a irmã Vaite Pifal foi batizada, ela expressou gratidão por Yuriura ter seguido o conselho do presidente Nelson. O nome da igreja não é negociável. Que prossigamos com fé. Quando estamos dispostos a seguir o conselho do Senhor, conforme revelado por meio do seu profeta vivo, especialmente se isso vai contra nosso pensamento inicial, exigindo humildade e sacrifício, o Senhor nos abençoa com mais poder espiritual e envia seus anjos para nos ajudar e estar ao nosso lado. Recebemos a afirmação e a aprovação do Senhor. Sou uma testemunha ocular do poder do céu que repousa sobre o nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. Seu mais sincero desejo é o de agradar ao Senhor e abençoar aos filhos de nosso Pai Celestial. Pelas experiências sagradas e pessoais que tive, presto testemunho do amor que o Senhor tem por ele. Ele é o profeta de Deus. Testifico que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.